nossa eternidade, para o nosso amanhã. Porque de nada vale se a gente não continuar a viver para todo sempre. Nós e quem amamos, não é verdade? Pelo menos no meu coração, esse é meu propósito. Não é aqui, mas aqui é nos preparar para o amanhã, né? É ao lado do Pai. Essa é a eterna promessa que Deus tem para todos nós. Amém? Amém. E eu queria compartilhar com vocês algo que eu estou aprendendo, remoendo, mexendo já há mais de 2, 3 semanas. E é um versículo da Bíblia e eu ainda não consegui concluir o propósito dele para mim. Mas um pouquinho que eu tenho aprendido e um pouquinho do que eu tenho modificado os meus dias, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. E lá em 2 Pedro, abre comigo a Bíblia. Capítulo 3, versículo 8. 2 Pedro 3, versículo 8. Pode ser. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? E eu estou refletindo sobre esse versículo, e Deus é tão maravilhoso, o Espírito Santo tão maravilhoso, que nas minhas meditações diárias, os versículos estão se cruzando. E eu gostaria de compartilhar com vocês essas informações que eu estou aprendendo. Estou aprendendo ainda. E eu comecei a refletir. E aí, o Senhor me levou lá para Salmos 90. Vamos lá, em Salmos 90 comigo. E eu falei, né, é grandioso para o Senhor, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. E eu comecei a ler, refletir, e lá em Salmos 90, vamos lá de novo, deixa eu achar aqui. Ele fala da eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. E aí cruzou. E eu tenho aprendido que Deus, até a Bíblia se refere à eternidade como uma assinatura de Deus. A gente, se eu tiver errada, me corrija, ou se vocês souberem, eu não vejo que nada é eterno, a não ser Deus. O sol não é eterno, a água não é eterno, são coisas que nós precisamos. Mas eu comecei a refletir o que é eterno. Não há. O eterno é Deus. É a vida que Ele nos promete, é a terra prometida que Ele tem a nos dar, mas é o eterno. Até a maldade de Satanás. Satanás vai ser preso, vai acabar, vai ter fim do sofrimento, da dor, da tristeza, da dificuldade, da doença. Vai ter um fim, mas a eternidade não há fim. A eternidade é Cristo, é Deus na nossa vida. Então, acabou, né? Eu fiquei 1000 anos, é Deus. 1000 anos e mais, porque Ele é eterno. E essa eternidade, esse Deus Pai, tem essa promessa para nós, filhos, que é tudo. Ele não vai ser eterno sozinho, Ele vai ser eterno conosco. Vamos ler Salmos 91 comigo, então. Senhor, eu vou ler lá porque a minha versão é diferente. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Então, desde a criação da terra, né?
até o último versículo de Apocalipse fala da geração em geração. Salmos 45 fala, 145 fala de geração em geração. Se a gente quiser, depois a gente pode ler ali. E o Senhor tem estado de geração em geração. A cada povo, a cada tempo, cada cultura, ele se faz presente, né? Alguns de uma forma sem ser explícita, como o livro de Esther, não cita, não referencia o nome de Deus, mas ele existe. Como outros que falam Deus escritinho, como Apocalipse, e Deus existe. Nos nossos pais, quem não são evangélicos, quem não são católicos, se conhece, se refere de Deus. Então, Deus se faz presente, nos ajudando na sua grandeza de geração em geração. Pode passar. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha que lindo, que maravilhoso é o nosso Deus. Porque Ele tudo fez, Ele tudo se formou, Ele pensou em fazer você, Ele pensou em nos criar. Nós temos um valor, Ele deu domínio em nossas vidas sobre a terra, sobre os animais, sobre as coisas. Nós temos o poder de escolha, o domínio próprio, porque nem Deus inflige isso em nossas vidas. Você pode tomar a decisão das suas escolhas e o Senhor deixa, né? A gente brinca igual o anzol, Ele vai dando corda, né? Ele vai deixando a linha, você está fisgado. Mas Ele vai deixando você escolher, ver, bater de um lado, bater do outro, até que Ele te puxa. Mas Ele te permite, Ele te dá o livre-arbítrio das nossas decisões, das nossas escolhas. Vamos lá. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os leva como corrente de água, são como um sono, são como uma erva que cresce de madrugada. Aqui eu entendi assim, Deus nos criou. E nós somos privilegiados de poder estar vivendo nessa geração de hoje. Uma geração de liberdade, uma geração de conhecimento, uma geração da graça e do amor de Deus para nossas vidas. Nós temos esse privilégio. E Deus é eterno. Deus nos dá o tempo que é necessário. Mas e nós? Como está sendo nossos dias? E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Como estamos vivendo os nossos dias? Qual a sabedoria que estamos vivendo? Qual é o seu amanhã? O que você pretende no seu amanhã? Pois nossos dias são poucos. Geração em geração vai se passar. O nosso legado, ele está caminhando de geração em geração para continuar ou ele vai se perder? Cristo vai ser continuado na nossa geração ou ele vai se perder? E é isso que esse versículo, ele me trouxe, esse capítulo, ele me trouxe. Que Deus, para Deus é 1000 anos. Ele tem a paciência do mundo para nos esperar. Mas a nossa vida não tem 1000 anos para ser vivida. Então, entra um pouco em conflito, porque as promessas de Deus, ela existe antes da gente nascer. Desde o ventre da nossa mãe já existia planos, propósitos de Deus. E os nossos planos, os nossos propósitos, eles estão relacionados com os nossos dons, que muitas vezes nos enterramos por vergonha, por medo, por desânimo. E aí a gente deixa de viver o propósito de Deus na nossa vida e vamos apenas vivendo, empurrando, levando os nossos dias com a barriga, como diz o outro. E deixamos de viver as bênçãos, a grandeza de Deus nos nossos dias. Deixamos de viver a sabedoria de Deus na nossa vida. Aí não vai dar certo. Nós vamos bater a cabeça mesmo. E vamos continuar lendo. Ali, ó. Pode voltar.
Tu os leva como a corrente de água. É rápido, contínua. Consegue entender que a nossa vida, o tempo é igual para todos, mas o que cada um faz com o seu tempo é que faz a diferença na nossa vida. E a vida, ela passa rápido. Nós vivemos poucos dias na nossa vida. E nós não sabemos quantos dias nós iremos viver. Nós não sabemos se vamos alcançar 80, 90 anos. Espero que nós alcance 100, 120, que meu pai alcance 800. Em nome de Jesus, amém. Mas nós não sabemos a quantidade de dias na nossa vida. Mas nós sabemos que a cada dia podemos fazer algo novo e diferente para transformar os nossos dias em melhores. E isso, Deus tem paciência e nos espera a cada dia, para que possamos viver as promessas de Deus. Um sono. Gente, eu não sonho. Mas às vezes você dorme e já acorda. Às vezes a gente acorda cansado e fala, nossa, nem dormi. Não, não é. Eu sou assim, tem dia que parece que eu nem dormi. Assim é a vida, é um sopro. São como a erva que cresce de madrugada. A flor, de um dia para o outro, ela floresce. Está linda para agradecer mais um dia que o Senhor deu. Pode ir. De madrugada, cresce e floresce. E à tarde, corta e já está seca. O girassol, né? É uma semente, uma flor. Acabou a semente, acabou a flor. Aí ele produz novas sementes para gerar novas flores. Vamos lá, o próximo. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão se passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. O que acontece? O pecado. Nós nascemos com o pecado. Uma criança, ela tem o pecado. Mas pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos lavados. E nós precisamos nos redimir a cada dia, a cada momento. A palavra fala que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, a lâmpada de Cristo, a água, a fonte de vida, ela precisa ser fluída constantemente. Por quê? Porque senão nós vamos nos afastar de Deus. Se nós não buscarmos, nós vamos nos afastar. Eu gosto muito de dar exemplo da comida. Se a gente não regrar o que come, e a gente se comer desesperadamente, nós vamos perder o equilíbrio. Se a gente só falar o negativo, as coisas ruins, o pessimismo, vai ser verdade. Vai acontecer na nossa vida. Já ouviram falar que uma mentira bendita, ela parece verdade? Porque de tanto repetir a mentira, ela passa a ser verdade. E nós precisamos a cada dia, a cada momento, ir vencendo as dificuldades, relembrando o que precisa ser mudado, o que está sendo construído. Senão, desaba de novo. E aí, passa. E nós não construímos nada. Um bom plano, existe planos de sucesso. Mas ele só não conclui, ele só não tem sucesso, porque ele não é executado. Mas se a gente começar a executar, vai acontecer. Porque se constrói em pedaços. Pequenas mudanças criam grandes hábitos, grandes atitudes em nossas vidas. Próximo. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguém, pela sua robustez, chega a 80 anos, o melhor deles é a canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem escreveu esse salmo, único salmo, foi Moisés, que ele escreveu. E ele estava mais ou menos com 80 anos. E olha que Moisés viveu. Mas ali ele pede
a Deus, ele tem essa reflexão e ele busca a sabedoria para viver os dias dele com Deus. E ele escreveu esse salmo falando disso, como a vida é rápida, é passageira. E a média naquela época era 70 a 80 anos. Não mudou muito nem hoje, a nossa média de vida é essa também, né? E quando nós vamos ficando mais velhos, o que acontece conosco? Estamos mais abatidos, mais cansados, o corpo já apresenta mais doença, nós não damos conta igual um pique de uma criança, não é? E às vezes na nossa caminhada, tem uns aí que eu vou contar. E na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós deixamos passar as oportunidades. Então eu quero dizer para vocês e compartilhar com vocês, não deixe as oportunidades passar. Como nós deixamos as oportunidades passar? Com a preguiça. Lá em Provérbios 13 fala muito sobre a preguiça. Vamos ler lá comigo, a gente volta aqui em Salmos. Se não quiser abrir, tudo bem. Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e nada tem. Olha o que a preguiça faz na nossa vida. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Mas a alma dos diligentes engorda. Gente, a preguiça é uma coisa que está sendo camuflada nos dias de hoje com a canseira. Porque nós estamos tanto fadigado, desanimado, desmotivado, que a gente acaba não tendo atitude de fazer as coisas. E aí vem a preguiça, que ela acaba sendo camuflada. E às vezes a gente quer e a gente não consegue. A gente quer estudar, a gente quer uma casa bonita, a gente quer fazer um exercício, a gente almeja, deseja planos, quer vir na igreja, quer cantar, quer tocar um instrumento. A gente busca, mas a gente não consegue. A gente não consegue ter atitude por causa da preguiça. Vamos voltar lá para os Salmos 90. Nós estávamos no 8, né? O 10, isso. Vamos para o próximo. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, seguindo o temor que é devido? Antigamente, o pecado até hoje, né? Afasta a gente de Deus. Mas Cristo hoje nos trouxe a leveza, porque com a morte de Cristo, todos os dias nós temos uma chance de reconciliação dos nossos pecados, né? É leve, não deixa de ser pecado, mas a punição ela é leve, porque há o perdão mais fácil, mais acessível, né? A misericórdia de Deus e a graça sobrevém sobre nós. Mas antigamente o pecado era a morte. O rei Agur pede, em Provérbios 30, ele pede, 37, pede duas coisas. Para que o Senhor não deixe ele mentir. Duas coisas peço antes de morrer. Não me deixe mentir. Olha que peso que ele carregou a mentira. Antes de morrer, ele desejou duas coisas: a não mentir, e que ele não tenha muito para não esquecer de Deus, e não tenha pouco para passar fome e ter que roubar. Só isso ele desejou para a vida dele. Agur, Provérbios 30, 37. Palavras de Agur, filho de Jaque. Foi ele que fez essa petição, por isso que eu citei, tá? Mas pode ser que não seja, aí vocês me ajudem. E ele só pediu isso. E a Bíblia, o que ela tem me mostrado? Que Deus trabalhou individual com cada um. Só que toda a história, ela nos traz palavra de fé, exemplos de vida, aprendizado de sabedoria para os nossos dias. Então, o que Deus falou com o Renan é diferente de mim. O que ele fala com o irmão Alex, o Paulo, é diferente.
porque você tem um propósito. E às vezes na nossa caminhada da vida, nós temos a comparação. Nós queremos ser igual ao outro, nós almejamos igual ao outro, nós nos comparamos à vida do outro. A riqueza, a beleza, as conquistas, o sucesso, o tempo. Não, querido. Não, amada igreja. O Senhor tem um plano único, exclusivo para você. E aonde está a sua visão, está relacionada à sua promessa, à sua conquista. Só que se a nossa visão estiver parada na amargura, no sofrimento, na dificuldade da vida, no caminho, nós não vamos sair do lugar, mas nós vamos retroceder, nós vamos entrar em cavernas e nos fechar e vai parar a vida. Mas nós precisamos a cada dia superar a nós mesmos. Nós precisamos a cada dia aprender a viver e a buscar a sabedoria de Deus. Porque Ele é conosco e Ele tem algo melhor para nós que às vezes nós mesmos não queremos ou não enxergamos. E é pouco o seu tempo de vida. E o seu respirar há 1 minuto atrás não volta mais. O Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele sabe quantos vai cair. Ele sabe as enfermidades, Ele sabe como funciona o fluxo. Mas no que você acreditar, Ele vai permitir. E aí eu li esses salmos. Vamos ler o 12. Nós estávamos no 11. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Querida, esse versículo está na minha mente, no meu coração, na minha boca, dias e dias. E eu tenho buscado outros e não consigo sair e deixar Ele. Tem sido a minha oração de dia, de noite, a cada momento. Senhor, me dá sabedoria para administrar o meu tempo. Dai-me sabedoria para administrar os meus dias de vida. Dai-me sabedoria para administrar a minha vida de geração em geração das que vão ficar. Senhor, dai-me sabedoria para administrar o meu tempo, as minhas palavras, os meus desejos. Tira a preguiça da minha vida. Dai-me sabedoria para ser uma boa esposa, uma boa filha, uma boa serva, uma boa mãe, uma boa funcionária, uma boa amiga. Senhor, dai-me sabedoria para viver melhor os meus dias. Pois o meu coração precisa ter sabedoria. Pois Provérbios, olha que lindo. Provérbios 4:23. Eu e o Guizinho, nós até decoramos ele. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois dele, lá, ele já colocou, sobre tudo que se deve guardar, olha que rico, tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede saídas da vida. Olha como um cruza com o outro, porque nós queremos um coração sábio. Então, nós temos que pedir a Deus a sabedoria para administrar o nosso tempo, os nossos dias, com um coração sábio. E aí, uma das coisas que precisamos fazer é guardar o nosso coração, pois ele é a fonte de vida. Queridos, como nós deixamos de viver com a preguiça, com o desânimo, com as más companhias, com as más escolhas, com as notícias ruins que nós pegamos e absorvemos, com os nossos achismos, deixamos de viver, porque temos tanta dureza, porque temos que manter uma pose, e às vezes deixamos de viver a simplicidade, a leveza, deixamos de admirar a beleza da criação de Deus. Nós perdemos a sabedoria quando deixamos de nos encher de Deus. Nós perdemos a sabedoria como nos afastamos da presença de Deus.
Nós perdemos a sabedoria, como nós deixamos a dificuldade do dia a dia ser maior que a esperança da eternidade do nosso Deus. Nós deixamos de ter sabedoria quando nós queremos ter razão, em vez de ter o amor. Nós deixamos de ter a sabedoria quando nós deixamos algo ser maior que o nosso Deus. O nosso prazer não pode ser maior que estar na presença do nosso Deus. Pois nós temos que lutar e vencer a nós mesmos. Nós temos que lutar e a vencer a nós mesmos. Como meu pai sempre fala, ele pode não ter ninguém, mas ele tem que estar porque ele precisa. Então pode não ter ninguém, pode ser eu que estou aqui falando besteira, mas a gente precisa estar aqui para adorar, para louvar, para orar, para se encher. Então não importa o tempo, mas importa o seu tempo para Deus, que Ele não é em vão. Entende que as suas escolhas fazem a diferença na nossa conquista, na sabedoria dos nossos dias? O médico nos ensina, desde pequeno, as escolhas de comer. Eles falam muito que o prato tem que ser colorido por causa dos nutrientes. E a gente escolhe as gordices, que é as mais gostosas, né? O Alex, então, repete 5 vezes o mesmo prato. E tem saúde, glória a Deus. Não é? As nossas escolhas fazem a diferença. E nós estamos empurrando a vida com a barriga. Sabe por quê? Porque está difícil. Sempre foi assim, não vai mudar. E nós vamos deixando a vida passar e os nossos dias vão passando. E os nossos sonhos vai sendo destruído. Mas nós deixamos ele destruir. Porque nós não lutamos por ele, nós não treinamos, nós não nos dedicamos para alcançar ele. Nós afastamos de Deus. Pois ele conduz o caminho. Ele conduz os nossos dias. Ele afasta as coisas ruins. Outra coisa que eu aprendi com o bispo, ele veio aqui e trouxe para a gente a diferença da tentação e provação. Às vezes a gente quer ser forte, falar assim, eu dou conta, eu venço. Não tente vencer a tentação, sai fora dela. Não enfrenta, sai. Se aquilo ali é fraco, sua carne é fraca com aquilo, vença ela saindo de perto, não vai enfrentar. São sabedorias para a gente viver os nossos dias. E todo dia Deus tem nos ensinado, Deus tem dado uma porção, tanto de sabedoria como de renovo do Espírito Santo, de Deus, de crescimento. Não tem sido em vão o nosso tempo aqui. Amém? Vamos voltar lá. Então guarde o seu coração. E aí, 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias. Querido, você nasceu numa geração. E essa geração é para ser luz nesta terra. Você tem um propósito gigante. Principalmente você tem Deus na sua vida. E Ele é a sua força, Ele é o seu poder, Ele é a sua sabedoria. Não permita que o erro ou o pecado apague a sua luz. Não permita que o mundo te faça se sentir humilhado. Pois Cristo é a sua força. Cristo é a sua sabedoria. O amor de Cristo, o perdão de Cristo é maior do que vencer uma batalha, enfrentar, vencer a guerra. Enfrente as dificuldades com a sabedoria de Cristo, pois Ele vai exaltar e engrandecer. Mas não se sinta perdido, humilhado, acabado. Mas saiba o seu valor. Porque não há valor maior do que obedecer a Cristo. Entende a importância do obedecer? E a gente só vai conseguir obedecer se a gente saber o que Cristo espera de nós. Se a gente não sabe o que Cristo quer que eu faça, se eu não sei como Cristo quer que eu haja, como eu vou agir? Como eu vou ter certeza que eu estou agradando a Deus? E nós queremos agradar o homem. Não. Se importe com a eternidade. Se importe com o seu amanhã.
se importe com o que Cristo espera de você. Se importe com o dom que você tem. Porque o dom que você tem é seu. E Deus vai fazer você brilhar e progredir e conquistar com o seu dom. Tem pessoas que têm dom de fazer bolo. E vai ficar rico, ganhar muito dinheiro, vai ser bem conhecido com o dom de fazer bolo. Porque ele leva doçura aos eventos, à vida, à comemoração da vida. Tem pessoas que é alegria. Tem pessoas que é cantar. Tem pessoas que é adorar. Tem pessoas que é orar. Qual é o seu propósito de vida? O que você faz melhor? Tem pessoas que é abraçar. Vai curar através de abraços. Então a sua vida tem um propósito. Não desperdice os seus dias. Mas comece a olhar os seus sonhos, os seus dons de forma diferente. De forma para o Senhor. Para a geração próxima. Para o teu amanhã. Pois o Senhor quer te usar e quer te levantar. Mas não a gente levantar por si próprio. Mas a gente crescer no amor, no servir, na esperança no amanhã de Deus. Amém? Vamos continuar. Volte para nós, Senhor, até quando? E te aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Mesmo na dificuldade, você sabe que você está caminhando com o Senhor, e o Senhor vai trazer alegria no seu coração. É uma alegria inexplicável, mas é a alegria de Cristo, porque é a alegria do amanhã, é a alegria da esperança, é a alegria da eternidade, e isso vai nos fazer com que nós tenhamos atitudes de amor, pois a Bíblia fala que em tudo que nós fizermos é para fazer como se fosse ao Senhor, então dedique-se o seu melhor. Às vezes lá em casa a gente brinca, né? A gente faz uma coisa para o outro. A gente brincou essa semana. Tinha 2 chocolates, esse é para você e esse para você. Aí eu peguei o dele e falei, já que você tem que dar o seu melhor para o seu irmão, você dá o seu melhor para mim, né? Que ele pegou o melhor para ele, né? A gente tem que oferecer o melhor para o nosso irmão. Porque se a gente oferece, é como se a gente recebesse. Tudo que nós fizermos para o outro, da mesma forma como a gente gostaria que fosse feito para nós. Então, se eu quero o melhor para mim, então eu vou abrir mão de mim e vou dar o melhor para o meu outro. Porque o Senhor vai me dar o melhor para mim. Entende? Essa colheita. Vamos lá. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vivemos mal. Querido, chega de viver mal. Chega de viver o mal. Vamos mudar as nossas escolhas. Como? Qual é a sua dificuldade? Eu tenho dificuldade no meu relacionamento com meu marido. Vamos aprender a ter facilidade no relacionamento com meu marido. Eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas. Vamos aprender como se relacionar com pessoas. Qual é a sua dificuldade? Reflita. Imagina nessa noite a sua dificuldade. E busque em Deus. Busque nos seus dias a vencer isso. Sorria mais. Viva leve. Releve. Perdoe. Ame. Viva os seus dias como se amanhã você não existisse mais. Pois nós não sabemos quantos dias nós vamos ter. Mas nós perdemos oportunidades na nossa vida pela dureza do nosso coração. Porque nós somos carrancudos, nós queremos ter razão. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero buscar em Deus a sabedoria para viver o melhor os meus dias. E viver melhor os meus dias é viver melhor a colheita de Deus na minha vida. Pois como nós lemos, Deus tem plano e bondade para todas as áreas da nossa vida. Então nós temos que buscar. Busque na Bíblia. Aonde? Exemplos do que você tem dificuldade, do que você precisa. Ore, ajude o seu irmão. Quando você está junto com o seu irmão, você se fortalece, você se edifica. E assim o Senhor vai transformando a alegria nos seus dias, nos seus pensamentos, no seu viver. Amém? Acabou? Eu não sei se acabou. Oi? Vamos ler também.
Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. Olha a oração, querido. A obra de Deus tem que ser em nossas vidas. Porque nossa vida não é aqui, é na eternidade. Nós estamos aqui para nos preparar para servir a Cristo, para viver Cristo. Então a obra de Cristo precisa aparecer nas nossas vidas. E às vezes nós não estamos refletindo Cristo em nossas vidas. Às vezes sim, mas no oculto não. E o Senhor sonda o nosso coração. E Ele gosta, Ele faz morada em nossos corações. São os verdadeiros adoradores, lá em João, fala isso. Salmos, fala isso. 40, se eu não me engano. Meu pai falou domingo no culto. Eu até anotei. Vamos ler o outro. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Querido, o Senhor vai confirmar as obras da sua mão. Não tenha medo do seu amanhã. Controla a sua ansiedade, controla os seus pensamentos no que vai ser de você amanhã. Porque se você hoje estiver fazendo, servindo a Deus, Ele vai te iluminar o seu caminho, Ele vai trazer o que você precisa, as características pessoais que você precisa desenvolver, Ele vai te ajudar a desenvolver e vai te levantar para você conquistar o seu amanhã. Pois Ele tem sonhos grandes. Não tem um que era servo de Deus que ficou pequeno e escondido. Nós não podemos ser orgulhosos, mas temos que ser humildes. Mas como Salomão foi grande e havia humildade, havia Cristo. E assim Deus tem, porque a luz de Cristo precisa brilhar. Vidas precisam ser salvas e resgatadas através de nossas vidas. Então nosso propósito é lindo, não é em vão. Mas temos que buscar a santificação. Temos que buscar a sabedoria para viver os nossos dias. Aí, Ele vai confirmar o seu caminho. Ele vai mostrar se o seu sonho é para ser para você. Ele vai mostrar se aquela porta, se aquele caminho é para você. Se aquele relacionamento é para você. Se aquela amizade é para você. Ele vai mostrar para você. E posso contar uma coisa para vocês? Às vezes no nosso caminho, chega muita coisa ruim e a gente tem tanta pureza, a gente não consegue filtrar as coisas ruins e afastar. E conforme a gente vai tendo o crescimento, com as nossas atitudes, ela não vai batendo com o que é ruim. Porque as coisas, a luz não entra, né? Ela brilha sobre as trevas, mas o óleo não se mistura com a água. E ao longo do nosso caminho vai se afastando. E chega um tempo na nossa vida que nem o ruim se aproxima. Vocês vão ver que você vai começar a caminhar tão blindado com o Espírito Santo que nem precisa procurar para se afastar. As coisas ruins já não vai chegar, porque as pessoas vão saber os seus princípios, os seus propósitos. Então não vai chegar mais uma mentira, não vai chegar uma fofoca, não vai chegar um exemplo ruim, não vai chegar um roubo, não vai chegar a pessoa má. Porque você já está caminhando e sabe que você é a luz. Você já vai estar protegida pelo sangue de Jesus. E seu caminho vai ser mais fácil, leve, seguro. Tem pessoas que nem vão querer conversar com você, porque é mexeriqueira. Isso. E não fique incomodado por isso. Seja gentil, cumprimente, ame. Mas Deus abençoe. Deus abençoe. Amém? E nós vamos caminhando, porque o Senhor vai confirmar o caminho sobre nossas mãos. Tanto confirmar o nosso amanhã, como também afastar o que não é bom da nossa vida, ou afastar o mal. Ele confirma as obras das nossas mãos. Amém. Obrigada, Jesus. Porque há sobre nós a graça do Senhor. E essa graça, ela é imerecida. Mas nós precisamos buscar ela cada dia mais na nossa vida.
para que estejamos cheios da graça de Deus, cheios do Espírito de Deus. Tem o 18? Gente, que salmos lindos. Aí, uma dica. Eu comecei a ler Provérbios de novo. Um capítulo por dia. Eu comecei já no 28, que eu já estava no final do mês, quando me veio essa luz na minha mente. Foi vindo. E eu no mesmo versículo, Senhor, como eu posso ter sabedoria para viver melhor o meu dia? Essa tem sido a minha oração. E eu quero que essa oração seja a sua oração a partir de hoje. Senhor, como eu posso ter sabedoria para viver melhor os meus dias? Vamos falar comigo? Fala comigo. Senhor, como eu posso ter sabedoria para viver melhor os meus dias? Essa tem sido a minha pergunta, a minha oração. E o Senhor, Ele vai mostrar para você. Ele vai mostrar um caminho. E para mim, durante toda essa caminhada, Ele me mostrou a importância da gratidão no nosso caminho. Agradecer até pelo que a gente não vê. E a gratidão, ela faz parte de Cristo. A gratidão, ela faz parte da fé. Porque eu tenho aprendido que eu sou grata porque eu creio em Cristo e tudo é possível ao que crê. Então eu já declaro agradecendo pela bênção alcançada, porque eu creio que o Senhor pode conceder a libertação daquela vida. Eu creio e agradeço, porque eu sei que o Senhor pode conceder as nossas necessidades supridas, o nosso casamento restaurado, os nossos filhos guardados. Eu creio porque Deus pode fazer, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que tudo pode fazer. E nós não temos que ter dúvida no nosso coração da grandeza, da maravilha do nosso Deus. E aí eu comecei a ler Provérbios. Tenho às vezes até compartilhado. E aí tem sido enriquecedor a porção de sabedoria do dia. Então é um livro da sabedoria. Então se vocês quiserem no dia a dia de vocês terem esse hábito, eu estou tendo e está me ajudando muito. Porque eu já aprendi da preguiça. E era um negócio que me desanimava. Sabe por quê? Eu não tenho tempo. E aí eu já pensava, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Aí eu já desanimava, falava, nem começava. Porque eu ia começar, não ia ter tempo de terminar. E aí não ia dar tempo. Aí eu já nem começava. Aí eu falei, isso daí é a preguiça na minha vida. Eu estou vencendo. Tem dia que vai, tem dia que não vai, mas eu estou conseguindo vencer. Por quê? Eu não paro, mas é a preguiça de fazer o que precisa ser feito, entendeu? Porque às vezes a gente não para, a gente vai colocando outras prioridades, outras coisas, pelo menos comigo foi. Eu não parava, não descansava, mas não fazia o que precisava ser feito, porque eu tinha preguiça de começar. E é uma coisa que eu preciso vencer na minha vida. Ela estava lá escondidinha, camuflada. E eu estou enfrentando ela no meu dia a dia. Então eu quero compartilhar com vocês a palavra. Uma palavra branda, uma palavra doce, calma, ela calma a fúria. E nós estamos sendo duros, rígidos, ásperos com as nossas palavras. Porque nós queremos as coisas certas, nós queremos do nosso jeito, a gente quer fácil. E às vezes a gente já vai lá e solta aquela palavra áspera. Se a gente fosse doce, falasse a mesma coisa, mas de uma forma doce, a gente acalmava uma fúria. Não, mas com as nossas palavras a gente inicia uma briga. Tenho aprendido com a minha leitura, que quando a gente anda no caminho do Senhor, até os nossos inimigos se tornam amigos. Então o livro de Provérbios está sendo muito rico para mim esses dias. Mexeriqueiro, não é bom nós caminharmos, pois ele não vai dar em nada no nosso caminho. Vai nos afastar de Deus. Então eu quero compartilhar isso. Se vocês quiserem conseguir. De manhã tem dia que é de manhã, tem dia que é à tarde, tem dia que é à noite, tem dia que é antes do banho, tem dia que é logo que eu acordo. Mas cada dia eu estou vencendo. É um capítulo, é curtinho, e eu estou fazendo essa minha leitura. Esse pouquinho de sabedoria que eu tenho tentado buscar para encher o meu coração de sabedoria. E eu quero que vocês
pensem como encher o coração de vocês de sabedoria. Como vocês podem guardar o coração de vocês do mal e colocar coisas boas, colocar esperança. Como estão nossos olhos diante da situação? Estamos vendo a vida ou a morte? Estamos olhando o copo cheio ou o vazio, o murcho? Como nós estamos falando diante da situação? Nós estamos na amargura, na rispidez? Nós estamos no pessimismo? Nós estamos na crítica? Ou nós estamos na esperança, no comportamento de Cristo, no amor? Nós estamos agindo perdão ou nós estamos agindo o amor? Estamos sendo pacientes? Paciência, tem aprendido que é perseverar? Que é transformar a dificuldade em glória. Estamos tendo paciência, aguentar a dificuldade para desenvolver a dificuldade, criar habilidades a fim de transformar ela em glória? Porque tudo é para Ele, tudo é por Ele. E Ele te deu uma vida com poucos dias. Porque se nós vivermos 80 anos, para mim é pouco dia. Nós teríamos que viver muito mais para desfrutar muito mais das bênçãos de Deus. Não queira desfrutar, ter maturidade com 70, 60 anos. Aproveita sua força, sua vigor, sua disposição. Crie sabedoria ao seu coração. Crie Cristo na sua vida. Jorre fonte de água viva. Busque a obediência e a santificação. Que você tenha sabedoria, que tenha um coração sábio para viver melhor os seus dias. Assim o Senhor deseja o melhor para a sua vida. Amém? Que você encontre alegria no seu coração. Encontre a felicidade de Cristo. Encontre a eternidade para você e para os seus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Por favor. 2 Coríntios 4. Amém, obrigado. Eu conheço pouco da Bíblia. E não tenho sabedoria ainda para viver os meus dias. Mas eu tenho buscado. E na nossa pequenez, na nossa dificuldade, que a gente vai encontrando o que a gente precisa melhorar. E nós vamos buscando em Cristo a força, a mudança para a gente tentar ser o que Cristo tem para nós. Porque a gente não tem a vida boa, porque a gente não deixa Cristo agir. A gente é duro, tá? Aí o coração da gente é enganoso. E às vezes a gente acha que tá bonito, tá estralando, viu? Fala de mim. Às vezes eu acho que eu tô agindo conforme Deus quer. Aí lá no fundo, no oculto, você vai buscar e não tá. Eu não tô. Eu preciso de Cristo na minha vida. Eu preciso renunciar a mim para Cristo. E eu sei que se eu fizer isso, as promessas é lá e aqui. Vamos ler. 2 Coríntios 4,16. Opa! Por isso, não nos desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Amém, Jesus? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A eternidade é tudo para Deus. Não é em vão, não é em vão. Não atentando nós nas coisas que se veem. Ah lá, não olha pro hoje. Desaparece. Tudo que o nosso olho vê vai desaparecer. Mas nas que não se veem, porque as que não se veem
porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém, Jesus. Amém. Amém. Então essa é a minha oração para você nessa noite. Que você não se atente com o que você vê. É curto. Que nós possamos nos posicionar com coragem e ousadia para transformar a nossa história, para transformar essa geração, para deixar um legado para a próxima geração, para os nossos amigos, para nossos familiares, para a nossa vida. Se coloque de pé, na sua vida, na sua casa. Se coloque de pé, se posicione como um guerreiro valente do Senhor, pois a força de Deus é contigo. E se o Senhor estiver conosco, se a sabedoria de Deus estiver conosco, Ele estará nos fortalecendo, nos renovando, mesmo que a situação esteja totalmente ao contrário, mas nós teremos sabedoria para conduzi-la, mesmo na dificuldade, pois nós vamos vencer com Cristo. Com Cristo é vencer ou vencer, né? Tem o louvor da Cassiane. Acabou. Então que nós possamos estar com Cristo. Encontre uma forma de alcançar sabedoria na sua vida. Ensina-nos, Senhor. Feche os seus olhos. Querido e soberano Deus. Senhor, o Senhor é eterno. Pai, o Senhor é eterno, Pai. O Senhor espera um dia para o nosso arrependimento, para a nossa volta. Senhor, 1000 dias pode se passar, Senhor, da nossa vida, mas um dia para Ti, Pai, vale muito nos Seus atos. Espírito Santo de Deus, que nós possamos aprender o valor que nós temos, o valor que tem a nossa vida, o valor que tem para Ti. Senhor, que nós saibamos viver com sabedoria os nossos dias, que nós saibamos, Senhor, valorizar o tempo que o Senhor nos deu, que nós possamos desfrutar, Senhor, da melhor forma possível os nossos dias, que tudo seja para a Tua honra e Tua glória. Que nós possamos caminhar, Senhor, não da forma que nós estamos vendo, mas que nós possamos, Senhor, esperar em Ti, na esperança do amanhã, da eternidade, do sobrenatural, Pai querido. Deus, nós não temos muito tempo, Senhor. Que nós possamos ter a consciência, Senhor, da pequenez que nós somos, da pequenez, Senhor, que são os poucos dias que nós temos, e buscar, Senhor, a força, buscar, Senhor, em Ti o renovo, buscar, Senhor, o investimento nas coisas eternas, o investimento da nossa vida em Ti, na sabedoria do nosso coração. Querido soberano Deus, Pai da eternidade, Tu és o Deus do princípio e nos espera. Ah, Senhor, como é lindo, Senhor, a Sua grandeza. Como é lindo, Senhor, os Seus planos, os Seus sonhos para conosco. Pai, não nos deixe perdidos, Senhor, no nosso orgulho, no nosso eu, na nossa pequenez, no nosso achismo de achar que podemos conduzir a nossa vida da forma que nós queremos. Pai querido, mas toca no coração desta igreja. Espírito Santo de Deus, convence o coração desta igreja, Senhor, a buscar a Ti, buscar, Senhor, o que vale a pena nesta vida, o que vai ser, Senhor, a corrida eterna. Espírito Santo de Deus, que possamos nos esforçar, Senhor, assim como nos dedicamos às coisas terrenas, que nós possamos esforçar, Senhor, da mesma forma, até mais para Ti, para as coisas que vai nos levar à eternidade. Pai querido, não nos deixe nos perder, mas nos dê alerta o Seu povo, Senhor. Abençoe essa igreja, Pai, que até na hora da morte seja uma boa morte, Pai. O Senhor protege e guarda os Seus filhos em todo o tempo.
Pai querido, abençoe, Senhor, e conduza o caminho da sua igreja. Conduza a decisão, a escolha, o falar, o agir, o pensar. Senhor, que as atitudes sejam boas atitudes, sejam atitudes de Cristo transformados. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o seu Espírito Santo, Senhor, traga confirmação do caminho dos teus filhos. Desenterra os dons, os talentos, Senhor, que foram encobertos pelas dificuldades da vida, que foram encobertos pelas palavras amargas. Desenterra, Senhor, os dons, os propósitos de vida da sua igreja nessa noite. E dê, Senhor, dai-nos sabedoria para administrar da nossa vida da melhor forma, agradável e obediência a Ti. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos com a sua graça e com a sua misericórdia. Pai, que essa igreja alcance felicidade, alcance um coração alegre, Senhor, um coração cheio de esperança. Palavras, Senhor, palavras de Cristo, palavras de vida, olhos de Cristo, Senhor. Que se não aconteceu é porque o Senhor está preparando. Senhor, que possamos buscar, Senhor, e dedicar a nossa espera a Ti, a buscar em Ti, a nos esforçar em Ti, Pai. Pois o Senhor sabe o nosso melhor amanhã. O Senhor sabe o que vai acontecer de nós amanhã, se nós iremos nos levantar, se nós não iremos mais nos levantar. Assim o Senhor sabe, conduz o tempo, o fôlego de vida da sua igreja. Pai, concede saúde a este povo. Concede saúde, não deixa desfalecer diante da dificuldade. Mas traga renovo, traga esperança em todo lugar, em todo tempo, que a sua luz brilhe sobre os seus filhos e vai levantando eles, Pai, levantando eles na verdade, vai levantando eles, Senhor, nos sonhos. Senhor, abre os olhos, dê visão, dê promessa, dê, Senhor, os seus sonhos a eles, Pai. Tira, Senhor, a trava que está encoberta, que impede a sua igreja de crescer, de produzir, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a Te obedecer, nos ajuda, Pai, a seguir um bom caminho, nos ajuda a viver, Senhor, as Suas promessas nesse tempo e a plantar, Senhor, para as próximas gerações, para que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor, pois só o Senhor é Deus de eternidade a eternidade, só o Senhor tudo pode fazer. Que essa igreja veja, tenha experiências contigo, que essa igreja cresça em sabedoria mais e mais, Senhor. Nos ajuda a guardar os nossos corações, nos ajude a ter boas escolhas, nos ajude a ter boas atitudes, nos ajude a mudar a nossa forma de ver, de enxergar. Senhor, que possamos aprender pelo amor. Não deixa, Senhor, esta igreja aprender pela dor, Pai. Guarda, Senhor, protege as nossas vidas, mas que tenhamos disposição e interesse de aprender em amor, de buscar em Ti a melhor forma sábia de se viver. Pois assim, Senhor, assim será leve, assim será fácil, assim será, Senhor, cheio da Sua presença, cheio da Sua graça. Livra, Senhor, esta igreja, livra as famílias de todo mal. Senhor, traga união, traga força, traga bom ânimo, traga renovo, traga esperança, traga Suas promessas, traga visões, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu Te louvo e Te agradeço, pois o Senhor tem me ensinado a cada dia, Senhor. Obrigada, Pai, por me mostrar na Sua palavra, Senhor, o Seu desejo. Obrigada, Senhor, por não desistir de mim, não desistir desta casa, Senhor. Obrigada, Pai, por ainda crer, Senhor, na nossa transformação, no nosso encontro. Obrigada pela Sua graça e Seu amor abundante em nossas vidas. Pai, ensina-nos, Senhor, a viver os nossos dias. Senhor, os nossos dias são poucos. Ensina-nos, Senhor, a saber disso, Pai, e aproveitar com o que vale a pena e não buscar a coroa corruptível, mas nos ensina a buscar a Ti, Senhor, o que é eterno, o que é o amanhã. Nos ensina, Senhor, o valor que a nossa vida tem, Senhor. Dai-nos sabedoria, dai-nos um coração sábio, Senhor, para viver melhor os nossos dias. Dai-nos, Senhor, a gratidão para agradecer cada dia o fôlego de vida que nós temos.
Dai-nos, Senhor, a gratidão, Senhor, para crer na promessa que o Senhor tem a nossas vidas, a esta igreja. Dai-nos, Senhor, a gratidão pela cura, pelo milagre, pelos sonhos, pelo crescimento, pela provisão. Dai-nos, Senhor, a gratidão pela Tua glória, Senhor. Pai, que possamos viver com a nossa família, que nós possamos fazer o bem em todo momento, que nós possamos ter ânimo em todo momento, que nós possamos servir em todo momento, que nós sejamos o Seu exemplo nesta terra, que sejamos luz para esta terra, que sejamos transformadores de vidas, que sejamos transformadores dessa geração. Em nome do Senhor Jesus, levanta a sua igreja com sabedoria, levanta corações com sabedoria, Senhor, e uma pessoa, Senhor, basta para mudar a sua casa, para mudar a sua família. Espírito Santo de Deus, enche-nos, Senhor, com a sua luz, com a sua sabedoria. E nos dá força para buscar mais de Ti a cada dia. Guarda esta igreja, supre as necessidades dos Teus filhos, Senhor, que eles saibam quanto são amados, o quanto tem valor diante de Ti, o quanto o Senhor deseja que eles estejam contigo na eternidade, que eles saibam o valor, a preciosidade que são, Senhor. E que nunca venha se esquecer, Senhor, da Sua morte, do Seu sacrifício por nossas vidas. Nos ajuda, Pai. Nos dá sabedoria para viver melhor os nossos dias. Ensina-nos, Espírito Santo de Deus. Abrimos o nosso coração, Senhor. Estamos sensíveis, Senhor, à Sua voz. Vai nos mostrando, Senhor. Vai nos mostrando, nos ensinando, para que possamos viver cada um dia melhor, Senhor, das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu Te agradeço. Eu Te agradeço, Pai. Eu Te agradeço por me ensinar, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, por me ajudar a melhorar, Senhor. Eu Te agradeço pela Sua misericórdia e graça, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo que nós temos. Eu Te louvo e Te agradeço, Pai, pela Sua misericórdia sobre nós. Obrigada, Jesus. Obrigada por esta igreja. Obrigada por essa família. Obrigada por cada vida, pela saúde desses irmãos. Obrigada, Senhor, pelas necessidades que o Senhor vai suprir. Obrigada pelo milagre que o Senhor vai fazer. Obrigada pela vida que o Senhor já libertou. Obrigada, Senhor, por todas as coisas, por esta casa, por este lugar. Obrigada, Senhor, pelo Seu propósito se cumprir em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por nos encher com a Sua presença. Obrigada, Senhor, pelos céus, pela terra. Obrigada, Pai, por viver nessa geração. Obrigada por poder Te louvar, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Obrigada, Pai querido, por abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, por nos dar entendimento e crescimento. Obrigada, Jesus, por nos ensinar a viver melhor o nosso dia. Obrigada, Senhor Jesus, por cada um que está aqui. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço para a Tua honra e Tua glória, Jesus. Amém, Jesus. Amém, querido. Tenha escolhas sábias na sua vida. O Senhor é contigo. Ele é a torre forte da sua vida. Ele é a luz que ilumina e conduz o seu viver. Só depende de você. Amém? Tenha sabedoria. Peça a Deus e Ele vai te dar. Nossas palmas louvam e engrandecem ao Senhor. Amém? Obrigada. Aleluias.